A advogada e ativista foragida Heloísa Sammy pediu asilo político na Embaixada do Uruguai, no Rio de Janeiro. A prisão dela e de mais 22 pessoas foi decretada por envolvimento em um protesto violento no Rio de Janeiro. Heloísa Sammy disse em vídeo publicado pelo canal Mídia Ninja que é vítima do Estado e que buscava proteger manifestantes da violência policial durante os protestos. Jamais cometi qualquer ato que infringisse a lei. Mas estou sendo vítima das forças coercivas do Estado, exatamente por defender pessoas que se ergueram e foram às ruas para protestar contra as ilegalidades cometidas por ele próprio. Os 23 ativistas são acusados de formação de quadrilha, vandalismo, lesão corporal e posse de artefatos explosivos durante a ocupação da Câmara Municipal do Rio, em agosto do ano passado. A Justiça negou o pedido de liberdade de todos eles e 5 já estão presos. 17 estão foragidos. O Ministério Público diz que os ativistas planejaram incendiar o prédio depois da ocupação. Heloísa Sammy cedeu a casa para reuniões de planejamento. Ela seria integrante do movimento Frente Independente Popular, FIP, criado para unir os diversos grupos de black blocs e traçar planos em conjunto para os protestos. Escutas telefônicas gravadas com autorização da Justiça mostram ativistas combinando de levar coquetéis Molotov. A gente precisa de líquido. Precisa de líquido. A gente vai ter que desenrolar aí com a galera. Já tem tudo. Já tem tudo para fazer. Só falta... Cara, eu acho que uns 4 litros, uns 5 litros dá de boa. Os moleques estão pedindo para não botar o vídeo. Choque para correr no YouTube. Nem me fale. Mano, Deus é o melhor presente, na moral. É pisca-pisca neles, mano, na moral. Entre os 23 denunciados estão os 2 acusados da morte do cinegrafista Santiago Andrade, atingido por um rojão durante um protesto em fevereiro. Fábio Raposo é citado como fornecedor de explosivos para os black blocs. Caio Silva como integrante do grupo. Os 2 estão presos desde fevereiro. Olha, o ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello, classificou o pedido de asilo político por parte da advogada como sendo um motivo de motivação pífia, palavras dele. No vídeo que é divulgado pela internet, Vila, ela diz o seguinte, que está sendo presa, que se considera uma presa política e que está sendo perseguida pela força coercitiva do Estado que apresenta características fascistas. Também são palavras dela. Você diria que ela está certa? Eu acho que a advogada primeiro precisa fazer um curso de história. Ela não sabe o que é fascismo. Então precisa entrar, saber, pegar um dicionário de político. Norberto Bobbio, por exemplo, poderia recomendar para a senhora advogada tal. Segundo, nós vivemos sob um Estado democrático de direito. Terceiro, quem não gosta e odeia o Estado Democrático de Direito são essas pessoas aí que, na gravação, são os chamados black blocs, têm ódio da liberdade, da democracia e do Estado Democrático de Direito. Buscar asilo, eu estou esperando, vamos ver o que o governo uruguaio vai responder em relação a essa questão. Por quê? Nós vivemos num regime, e não há quem negue, apesar de todos os defeitos que nós temos no país, desde 1988, de plenas liberdades democráticas. Imaginar que aqui é uma ditadura fascista, existe um Estado arbitrário, essa senhora deveria voltar para o primeiro ano do banco escolar. O Emilson Costa pergunta o seguinte, Ayrton, se é a criminalização de movimentos sociais ou a aplicação da lei? Olha, eu estava examinando isso com muito cuidado. Como os telespectadores devem saber, eu fui advogado preso político na época da ditadura. Naquela época, não havia um procedimento como houve agora por parte da polícia, do Ministério Público e da Justiça. Obedeceu-se o critério de escutas telefônicas que foram consentidas pela Justiça, fiscalização da conduta desses, fotografaram-se os miliantes, que eu chamo de miliantes porque quem faz o quebra-quebra, quem faz essas coisas não é um dissidente político. Não pode ser confundido com dissidente político, não pode ser confundido com um opositor, como aqueles que foram às ruas se manifestar contra o governo ou contra os governos. O que eu quero dizer é que pela primeira vez eu vejo um processo legal instaurado para apurar um delito que não é político. Processo legal, por quê? Por que o processo é legal? Porque obedeceu toda a tramitação. As prisões foram decretadas, houve recursos das prisões, estavam sendo submetidos. Agora, é um direito pedir asilo. Claro, se sente injustiçado no país, pede asilo. E eu espero que esses black blocs peçam asilo e não voltem. E não voltem. Porque realmente eles atrapalham o movimento da oposição verdadeira, que quer se manifestar. Eles confundem a opinião pública, eles afugentam os democratas. Eles são nocivos à sociedade brasileira. Tem direito de se manifestar? Tem direito dentro das regras. Quais são as regras? Respeitar o patrimônio público, o patrimônio privado, expressar o que quer.
O que querem? O que dizem? Quais são os cartazes que fazem alguma coisa? Não se confunda. O movimento inicial, que era um movimento de reivindicação, com todas as faixas que se levavam, pleiteando melhores condições de vida, melhores condições de transporte, com esse movimento do quebra-quebra, que, como nós vimos pelas gravações, são muito bem organizados, até na organização de coquetéis Molotov, como ficou demonstrado aí pela gravação que foi exibida.